Uma vez que você tenha montado aquele seu primeiro fundo de emergência e já tem o seu dinheiro separado no Tesouro Direto para qualquer emergência que você tenha no seu dia a dia, chega a hora de você começar a realmente pensar na sua carteira de investimentos, começar a focar mais em rentabilidade. O seu dinheiro no Tesouro Direto ele tem um rendimento mais baixo, com o objetivo realmente de você buscar numa emergência. Agora, se você mesmo assim quer aumentar sua rentabilidade agora para uma carteira de investimentos, porém você não quer assumir ainda nenhum risco, a gente tem os famosos CDBs. Assista esse vídeo até o final, que eu vou te contar tudo sobre os CDBs, como eles funcionam, e no final vou te trazer uma dica quente de como realmente você pode melhorar a sua estratégia escolhendo o CDB que mais atende a sua necessidade sem correr muito risco. Fala pessoal, beleza? Flávio Digman aqui do canal Você Livre. Como eu estava falando a respeito dos CDBs, com certeza você já deve ter ouvido falar em algum momento na sua vida sobre alguma indicação de algum gerente seu do banco para você investir num CDB, deixar o seu dinheiro lá, que com certeza traria um rendimento muito maior do que a poupança traz para você. Mas peraí, antes de mais nada eu quero pedir uma força para vocês, ajudar a fortalecer esse canal. Então vai lá, se inscreva aqui embaixo, dá uma força pra gente, já curte esse vídeo, compartilhe com todos os seus amigos aí. Não esqueça também de ativar o sininho de notificação para que você sempre receba as últimas novidades aqui no canal. E também comenta aqui embaixo, me fala o que você está achando a respeito do canal, qual a sua opinião a respeito do conteúdo, as matérias que estão sendo trazidas para você, está atendendo, estou passando de uma maneira legal para vocês e a maneira que você espera receber esse conteúdo, comenta, vamos tentar melhorar cada vez mais esse canal aqui para que realmente todo mundo consiga sair satisfeito e contente e saber que eu estou conseguindo atingir as expectativas de vocês. Bom, como eu estava dizendo, o CDB nada mais é do que o Certificado de Depósito Bancário. Com certeza hoje ele é um dos investimentos mais populares depois da poupança. Qualquer pessoa que já tenha recebido já um dinheirinho extra, conseguiu poupar lá e deixar o seu dinheiro guardado, já deve ter ouvido algum gerente te chamar e ofertando investir num CDB do banco. Às vezes ofertando 85%, 95%, 90% da taxa CDI e sempre dizendo para você que os investimentos em CDB vão render para você mais do que uma poupança renderia. O que você precisa entender, o que são esses CDBs afinal de contas? Todo banco precisa achar uma maneira de captar o dinheiro dos clientes, em troca disso, podendo ofertar para você os juros, um rendimento em cima disso. Ele capta esse dinheiro com o objetivo final de realmente pegar ele e reinvestir em outras pessoas, ofertando empréstimos a um juros mais alto. Essa diferença entre os juros que ele vai estar pagando para você e os juros que ele vai estar cobrando da pessoa que emprestou o dinheiro é o lucro que o banco vai ter. Ele paga para você, por exemplo, 6,5% ao ano e vai cobrar de um cliente final 8, 9, 10% ao ano. Então essa diferença ela é chamada de spread. Essa diferença é justamente o lucro que o banco vai ter no fim das contas e vai poder fazer com que o banco cresça. Para esses investimentos, a gente tem duas opções de investimentos. Os chamados CDBs pré-fixados e os chamados CDBs pós-fixados. Quando você faz o investimento num CDB pré-fixado, você já no ato da contratação desse CDB, você já combina previamente com o banco qual é o rendimento que você vai ter no final. Então você fala, por exemplo, você faz um acordo com o banco, onde ele oferta para você 6,5% por ano, e esse CDB é um CDB onde você tem uma liquidez para receber o dinheiro daqui a 3 anos. Isso significa que, ao final de 3 anos, você vai receber anualmente aquela taxa de juros pré-acordada de uma maneira fixa. Se você guardou hoje R$1.000 lá, você combinou uma taxa fixa, você vai saber exatamente o quanto você vai retirar lá na frente. E o valor não varia. Agora, quando você está falando de um CDB pós-fixado, ele é um CDB que ele fica atrelado a uma taxa, a um indexador. Por exemplo, a taxa Selic. Quando você faz um acordo desse, o rendimento final seu ele é estimado. Então você consegue ter mais ou menos uma referência, porém ela vai variar em função no caso da taxa Selic, do aumento ou da redução dessa taxa Selic. Dessa maneira, normalmente os bancos ofertam para você uma taxa superior ao que ofereceria no pré-fixado pelo risco que você está correndo, tanto de subir quanto de descer. Então, nesse caso, você acaba
assumindo um risco maior em função de uma troca de rendimento. E o prefixado você assume um risco menor com um rendimento proporcionalmente também menor. Uma coisa importante que você precisa lembrar quando você está investindo num CDB é que todo CDB ele é taxado pelo imposto de renda. No final, no momento que você vai realmente sacar, ou melhor, que o banco vai te devolver esse dinheiro, automaticamente será feita a cobrança de um imposto de renda em cima disso. O quanto de imposto de renda vai ser cobrado, ela é feita com base em uma tabela fixa, é uma tabela de imposto de renda regressiva, ou seja, se você tem um CDB de um prazo mais curto para você, para o vencimento, por exemplo, de 6 meses, ela vai ter uma taxa um pouco mais alta. Se você tem um CDB de 5 anos, de 3 anos ou até de 7 anos, você com certeza vai ter uma taxa de CDB mais baixa, uma taxa de imposto de renda mais baixa. Essa taxa hoje ela varia de 22,5% até 15%. Mas o que faz muitas pessoas não investirem em CDBs é justamente o desconhecimento. Apesar de você estar investindo no CDB e você ter um abatimento do imposto de renda, é muito comum que o CDB ainda renda mais do que a poupança vai render, apesar do desconto do imposto de renda. Então vale a pena você fazer certinho esses cálculos e ver no final das contas quanto você receberia na poupança e quanto você receberia no CDB. E se essa for a sua estratégia, já com o fundo de emergência montado, você consegue já ter uma certeza que vale a pena ou não investir no CDB. Inclusive, aproveitando, se você não está ainda familiarizado com o termo fundo de emergência, aqui embaixo nos comentários eu já deixei um link para você de uma matéria que eu coloquei lá no site nosso, onde eu explico certinho, entre outras coisas, também o que exatamente é um fundo de emergência, que é importante que você monte antes de pensar em investir no CDB. O CDB, você precisa lembrar que você está colocando um investimento de baixa liquidez. Então você faz um acordo, você combina que você vai manter ele por 6 meses, 1 ano, 3, 5, 7 anos o seu dinheiro guardado e você não vai ter acesso a esse dinheiro. Em troca disso, ele vai devolver para você o dinheiro, que são os juros, o rendimento que você vai ter em cima disso. Então, por isso é importantíssimo que você primeiro monte o seu fundo de emergência para que você realmente tenha esse dinheiro numa eventual emergência que você precisa. O que é importante que você entenda também é a seguinte: quando você está falando de um CDB, você está falando de um certificado que ele pode ser emitido tanto por bancos pequenos como por bancos grandes. Você pode ter os maiores bancos do Brasil emitindo para você um CDB para realmente captar o dinheiro, e você pode ter aqueles bancos pequenos que têm poucas agências, são poucos conhecidos. O que acontece? Como escolher entre um e outro? O que você precisa entender é o seguinte: quanto maior o banco for, mais conhecido ele for, maior é a tendência de que as pessoas tenham confiança nesse banco e coloquem seu dinheiro lá. Ou seja, o trabalho que esse banco vai ter para realmente captar dinheiro é muito menor, porque as pessoas conhecem o banco e confiam nesse banco. Os bancos pequenos, por outro lado, eles por serem menores, eles precisam ofertar alguma coisa para você de diferente, de um jeito que você possa falar, pô, acho que eu vou compensar, vai compensar realmente investir nesse banco, porque afinal. Bom, a diferença que vale a pena muitas vezes investir no banco é que o banco oferta para você um rendimento muito superior a que qualquer outro banco grande ofertaria. Hoje, no momento que a gente está, na data atual que eu estou postando esse vídeo, existem bancos que estão ofertando CDBs de 7 anos a uma taxa CDI de 130%. Isso deixando alocar o dinheiro durante 7 anos. Mas quanto que representa hoje 130% para vocês terem uma referência? Considerando a taxa Selic que hoje está em 6,5%, 130% desses 7,5%. Digo isso para vocês terem uma referência, porque a CDI ela anda muito casada com a taxa Selic, ela varia muito pouco. Então você tem uma noção que o valor é muito mais alto, de 130% para 85%, 80%, 90% em relação ao CDI. Então, muitas vezes vale a pena você investir nesses bancos menores para você ter esse rendimento maior para você. Tá bom, mas aí qual é o risco que a gente tem com isso? Eu estou investindo num banco pequeno, um banco pode quebrar, um banco pode ter seu risco de eu perder todo o meu dinheiro. Não, quando você tem um CDB investido num banco, você tem uma coisa chamada um FGC, também chamado como Fundo Garantidor de Crédito. Isso é um fundo que é montado junto com todos os bancos que existem, onde caso qualquer banco quebre, automaticamente ele garante para você até 250 mil
por CPF de devolução desse valor investido. Então imagine que você tem hoje R$100.000 investidos num CDB. Você já teve um rendimento aí nos últimos 2 anos de R$5.000, por exemplo. E o banco quebre. Você já tinha garantido R$105.000, só que ele quebrou e você perdeu todo o dinheiro? Não. O FGC vai fazer para você a devolução desse dinheiro, inclusive já corrigido com o rendimento que você teria recebido até essa data que ele quebrou. Então, até R$250.000, ele garante para você essa devolução por CPF e você está tranquilo e coberto por essa quebra do banco que possa acontecer. Então, é bem tranquilo, é uma coisa que traz para você uma segurança muito alta de qualquer tipo de quebra de banco e você correr esse risco de perder todo o seu dinheiro que está lá investido. Independentemente do seu grau de risco, se você é uma pessoa mais agressiva ou é uma pessoa com perfil de realmente não querer assumir risco, CDB realmente é um momento onde você pode realmente fazer um diferencial e dar um up no rendimento que você tem hoje para realmente construir esse seu patrimônio. Então, já acessa já a sua corretora de preferência, já pesquisa os CDBs que ela está ofertando para você, invista naquela que mais te atrai, que mais atende a sua necessidade e com isso você já começa a construir o seu patrimônio hoje mesmo. Agora vamos lá, a dica quente que eu queria passar para vocês para que realmente você consiga escolher qual é o melhor investimento que você pode fazer para você, qual a estratégia que você pode assumir para que você realmente escolha seu CDB de preferência. Lembra agora há pouco que eu falei para vocês que o CDB ele tem 2 tipos, um pré-fixado e o outro pós-fixado? Então, quando você está falando de um pós-fixado, você está falando de um CDB que ele vai estar variando em função dos indexadores, conforme eu comentei agora há pouco. Mas se você está falando de um pré-fixado, você vai estar fixando para você uma taxa. O que acontece? Como é que você consegue maximizar esse seu lucro? Claro, o CDB pré-fixado, por ter uma taxa fixa, ele está pagando para você um rendimento mais baixo do que um pós-fixado pelo risco que você está assumindo. Porém, imagine que você está hoje num cenário da economia onde a taxa Selic está lá em cima. Hoje, no momento, a gente está com uma taxa Selic de 6,5. É uma taxa historicamente a mais baixa que a gente já teve no Brasil. Mas a economia ela é feita de ciclos que sobe e desce. Então, se você parar para ver qualquer histórico dos últimos 10, 15 anos da taxa Selic, você vai ver que ela subiu, desceu, e isso num ritmo constante. A cada 2, 3, 4 anos você teve um aumento e uma queda dessa taxa Selic. Ou seja, se a gente está num período hoje de uma taxa baixa, é tendência nos próximos anos que a gente tenha um aumento. Não dá para saber se é um aumento muito grande ou um aumento muito baixo, depende de como a economia vai se desenvolver a partir de hoje. Porém, se você notar que no momento que você estiver investindo o seu dinheiro no CDB, você notar que a taxa Selic está no patamar mais alto, de 9, 10, 11, alguns anos atrás a gente chegou até um patamar de 14% de taxa Selic, então com certeza vale a pena você investir o seu dinheiro no CDB pré-fixado. Por quê? Se você está numa taxa mais alta, a tendência é que ou num curto, médio ou talvez no longo prazo, essa taxa volte a baixar novamente um pouco. Então, às vezes você vai lá e vê que a taxa hoje está em 12%, essa taxa sobe um pouquinho. Não é um momento de desespero, porque a tendência natural é que ela volte a baixar depois de um tempo. E você consiga, com isso, garantir para você lá na frente, no momento do vencimento, que você tenha uma taxa de rendimento superior ao que o mercado está ofertando para você. E com isso você consegue maximizar a sua forma de rendimento e com isso construir seu patrimônio de uma maneira mais rápida e acelerada. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, tudo de bom, bons investimentos e vamos junto trilhar o caminho da liberdade financeira. Um abraço!